Após pegar a bolsa de uma senhora, na esperança de encontrar dinheiro, ou objetos de valor que pudesse trocar por comida, André se deparou com algo completamente inesperado. Algo que o fez cair de costas. André, um jovem de 19 anos, se movia pelas vielas sujas e sombrias da cidade, invisível para os olhos dos que passavam apressados. O concreto frio sob seus pés descalços, parecia ecoar sua solidão. Era ali, entre sombras e névoas que ele sobrevivia. Perdido de sua mãe quando ainda era uma criança, André aprendeu cedo que a vida nas ruas não permitia fraquezas. Ele teve que aprender a se esquivar dos perigos, encontrar abrigo improvisado, e alimentar-se dos restos descartados pela sociedade. Seus olhos cansados, carregavam histórias que poucos podiam entender, e o brilho da esperança havia sido substituído pelo instinto de sobrevivência. As feiras se tornaram seus territórios de caça. Com destreza e agilidade, ele se infiltrava entre as barracas abarrotadas de alimentos suculentos e coloridos. Seus olhos brilhavam com a promessa de saciar a fome que o consumia. Era uma dança delicada, entre pegar sem ser visto e escapar ileso, um jogo arriscado que se tornou rotina. Mas à medida que o tempo passava, a sensação de vazio em seu peito aumentava. A falta de afeto, e a ausência de uma família, pesavam sobre ele como correntes invisíveis. Enquanto caminhava pelas ruas, seus olhos percorriam as pessoas apressadas, imaginando as vidas que levavam. Um amargo sentimento de exclusão o invadia, como se ele fosse um estranho em seu próprio mundo. Ele ansiava por conexões, e por um senso de pertencimento que há tempos não tinha. Mas a realidade era implacável. A cidade o pressionava, empurrando-o cada vez mais para as sombras. Ele tinha que se manter ágil e esperto para sobreviver. Era uma forma de resistência, uma maneira de desafiar um mundo que o havia deixado para trás. Na escuridão da noite, André se esgueirava pelas ruas vazias, movendo-se como uma sombra entre os prédios imponentes. Seu coração batia forte em seu peito, uma mistura de medo e excitação. Cada bolsa roubada continha um segredo desconhecido, um vislumbre da vida que ele nunca teve. Seus dias eram uma corda bamba entre a sobrevivência e o desespero. Mas André era habilidoso. Ele se adaptou à vida nas ruas, aprendendo a desaparecer nas multidões, e a escapar dos olhos atentos da lei. Era uma existência solitária, mas era tudo o que ele conhecia. No entanto, em meio à sua rotina de sobrevivência, um acontecimento inesperado iria abalar sua realidade. Uma mera bolsa roubada em um momento de descuido, mudaria tudo. As ruas movimentadas pulsavam com a agitação cotidiana da cidade. André, um jovem solitário e desesperançoso, deslizava entre a multidão. Com olhos atentos, ele observava qualquer oportunidade que pudesse garantir sua próxima refeição. Seus dedos ágeis ansiavam pelo toque rápido de um objeto valioso. Enquanto observava as pessoas passando apressadas por ele, seus olhos fixaram-se em uma senhora elegante. Ela possuía passos firmes, mas parecia estar com pensamentos distantes. Um instinto interior o impulsionou a segui-la discretamente, movendo-se entre as sombras da metrópole. Com uma agilidade nascida das ruas, André estendeu a mão, e num gesto preciso e habilidoso, agarrou a bolsa daquela senhora. Ele sentiu uma mistura de adrenalina e culpa se apoderar de seu peito, mas a necessidade de sobreviver era mais forte. André se afastou rapidamente, misturando-se à multidão, enquanto mantinha a bolsa escondida embaixo de seu braço. Sentado em um beco, ele desvendava o conteúdo da bolsa. Mas algo inesperado capturou sua atenção. André esperava encontrar algo valioso, algo que pudesse trocar por dinheiro, mas o que ele encontrou foi muito mais do que ele poderia ter imaginado. Entre os objetos comuns, estava uma foto antiga, enrugada pelo tempo. O olhar de André se fixou na foto, e seus olhos percorriam com atenção cada detalhe. A emoção o tomou, fazendo que lágrimas caíssem de seus olhos. Era uma imagem dele mesmo, ainda criança, sorrindo inocentemente ao lado de sua mãe Helena. As lembranças que ele havia enterrado profundamente, ressurgiram como ondas revoltas, desafiando sua frieza habitual. O impacto da descoberta abalou as estruturas de sua existência marginalizada. André sentiu a realidade se desvanecer à sua volta. Ele percebeu que havia roubado algo muito mais valioso do que um objeto material. Ele havia roubado um pedaço de sua própria história.
Naquele momento, André sabia que não poderia simplesmente ignorar a revelação que aquela foto trouxera. Sua mãe estava ali, mais próxima do que ele jamais poderia imaginar. Seu coração estava apertado, e sem tempo a perder, ele corria freneticamente pelas ruas movimentadas da cidade, à procura daquela senhora, que agora, sabia que era sua mãe. Seu olhar buscava desesperadamente por qualquer sinal de Helena, mas cada pessoa que passava por ele, era um borrão de rostos desconhecidos, uma multidão anônima que o afogava em desespero. As horas se arrastavam, e André continuava sua busca incansável, percorrendo o mesmo trajeto em que havia pego a bolsa. Ele se posicionava em pontos estratégicos, observando as pessoas que por ali passavam, esperando reconhecer Helena novamente. Com olhos cansados, mas cheios de determinação, ele buscava desesperadamente uma conexão, um indício de que aquela senhora ainda pudesse estar próxima. Cada rosto envelhecido de uma senhora que avistava, seu coração acelerava, imaginando que pudesse ser sua mãe Helena. A angústia invadia cada fibra de seu ser. André se perguntava como poderia ter deixado aquela oportunidade escapar. A bolsa, um objeto banal, agora simbolizava seu elo perdido com sua mãe. Por sua infelicidade, não havia nenhum número de telefone ou endereço dentro da bolsa que pudesse ajudá-lo a reencontrá-la. Ele se questionava se algum dia, voltaria a ver aqueles olhos amorosos que o olhavam naquela fotografia. Ele se sentia um estranho em meio à multidão, carregando consigo a certeza de que sua mãe estava perto, mas ao mesmo tempo inalcançável. As lágrimas que antes eram escassas, agora banhavam seu rosto. Elas eram testemunhas silenciosas de sua busca incansável. Após vários dias de procura sem sucesso, André decidiu levar a bolsa até uma delegacia. Ele sabia que o ato de devolvê-la era a única maneira de encontrar sua mãe novamente. Ele caminhava em direção à delegacia, sentindo o peso da decisão que havia tomado. A bolsa roubada, contendo os pertences de Helena, estava apertada em suas mãos. Com o coração acelerado, André adentrou a delegacia, observando os policiais atrás do balcão. O medo e a incerteza dominavam seus pensamentos, enquanto se aproximava de um dos atendentes. Ao explicar o ocorrido para o policial, André mentiu, alegando ter encontrado a bolsa esquecida em um banco. E que a havia levado até lá, na esperança de que eles pudessem entrar em contato com a proprietária. Os policiais não se convenceram facilmente. Seus olhares desconfiados observavam André, como se tentassem ler suas verdadeiras intenções. A história era estranha demais, e sua postura desgastada pela vida nas ruas, não inspirava confiança. Por precaução, eles decidiram retê-lo lá, até que a suposta dona da bolsa pudesse ser contatada, confirmando a perda. Enquanto aguardava, André sentiu o peso do arrependimento e da ansiedade tomando conta de seu ser. Cada segundo parecia uma eternidade, e a perspectiva de ver Helena novamente era ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Ele se questionava se ela o reconheceria, e se perdoaria as escolhas erradas que ele havia feito na vida. Após algumas horas, o momento tão esperado chegou. Helena entrou na delegacia com uma expressão tensa no rosto. Seus olhos procuraram pela bolsa com desespero, e ao vê-la em cima de uma mesa, seu primeiro instinto foi acusar André. Prontos para agir, os policiais se aproximaram dele, e imediatamente o algemaram. Mas naquele momento crucial, André pronunciou apenas duas palavras, que ecoaram no ar carregado de tensão. Mãe, sou eu, seu filho André. A voz trêmula, carregava uma mistura de súplica e esperança. Tomada pelo impacto daquelas palavras, Helena encarou André nos olhos. E em um instante de conexão profunda, ela conseguiu enxergar além daquela aparência desgastada, reconhecendo seu filho. Com os olhos marejados, André foi incapaz de conter a emoção que transbordava dentro dele. A verdade finalmente emergiu, rompendo as barreiras do tempo e do sofrimento. Os policiais, inicialmente prontos para levar André, agora estavam perplexos diante dessa revelação surpreendente. As algemas foram removidas, e os policiais se afastaram, permitindo que mãe e filho se aproximassem. O ambiente silenciou, e André e Helena se abraçaram com força, rompendo a barreira invisível que os havia separado por tantos anos. As lágrimas escorriam pelos rostos de ambos, misturando-se em um mar de emoções. Ela se desculpou repetidamente por tê-lo perdido, e por não ter sido capaz de protegê-lo. Sentados em um banco próximo à delegacia, André e Helena começaram a compartilhar suas histórias e lembranças, e as muitas lacunas que os 10 anos de separação haviam criado.
André contou sobre sua dura vida nas ruas, a luta diária para sobreviver, mas também a força e a coragem que encontrou dentro de si mesmo. Helena, por sua vez, falou sobre sua busca incansável por seu filho perdido, as noites sem dormir, a esperança sempre presente, e a decisão de se mudar para a cidade onde se separaram. Ambos se abriram, revelando a dor e a saudade que haviam sentido durante todos aqueles anos. Naquele momento, as lágrimas que corriam por seus rostos, já não eram mais de tristeza, e sim de alívio e gratidão. Eles haviam encontrado, um ao outro novamente, e agora, um futuro cheio de possibilidades se estendia diante deles. Eles perceberam que o amor pode transcender o tempo e a distância, e todas as adversidades da vida, provando que às vezes, as almas perdidas encontram seu caminho de volta para casa. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou desta história, e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like, e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil, para que juntos, possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até